Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmati Multibeda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Om Shanti 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 Om Namastê. Beleza do Gita, beleza do Gita, capítulo 10, arquivo 18, 20 dos versos. Um arquivo muito bonito, versos muito bonitos, né? Krishna continua descrevendo, né, aquele diálogo entre ele e Arjuna, né? A Vyasacharya, na verdade, ele está lá descrevendo para nós o diálogo entre Lord Krishna, que é o Guru, e Arjuna, né? Então, nós vimos que este Krishna, né, ele representa a natureza do Criador em sua nome, forma e atributos como Criador, né? Sattva-guna, inteligência suprema. Então, ele representa, às vezes, ele fala de si para todos nós, através do Arjuna, como se ele fosse o Criador Saguna, Atma. E em outros momentos ele aponta que isso ele faz para facilitar a compreensão, né, a facilitar a toda a humanidade, né, a compreensão do que seja Deus numa forma mais tangível, né, porque se ele diz do início que a única realidade é Nirguna Atma, é o Nirguna Deus, o Nirguna Ishvara, ou o Nirguna Brahman, como queiramos, as pessoas não estarão preparadas para compreender. Então, ele precisa se apresentar durante esses 18 capítulos, né? Aqui e ali ele se apresenta como, em sua natureza colorida pelos gunas de Maya, para que nós possamos compreender esta forma mais tangível e desenvolver um relacionamento, né? Seja através de Upasana. O que é Upasana? É uma prática, né? É uma sadhana espiritual que nos permite o desenvolvimento do foco, né? De manter a atenção num foco. E o Vedanta deixa muito claro que a meditação, ou a Upasana, ela requer um objeto de meditação, e esse objeto de meditação, para que você seja realmente uma pessoa religiosa, espiritual, precisa ser um símbolo de Deus. Ah, não, mas pode ser qualquer coisa, pode ser, né? A parede, né? Pode ser, tudo bem, pode ser até a parede, desde que você utilize a parede como um símbolo de Deus, porque Deus se manifesta, né, em todas as formas, né, que é a manifestação cósmica dele, né? Então, este Deus sem uma forma específica, mas a totalidade do manifesto, né, é um Deus ainda assim colorido pelos gunas de Maya, mas um Deus, né, no qual o indivíduo ele pode até escolher um símbolo, né, mais tangível. Ah, é tangível. Esse Deus é tangível porque ele é a causa inteligente, ela é a causa material e ele aparece como a manifestação do universo tangível, né? Então, como é que a gente vai focar? Quando é que a gente vai meditar no cosmos, em Deus, né, manifesto como todos os universos, né, todos os tempos, etc, etc. Fica difícil, né? Então as pessoas utilizam símbolos, pequenos aspectos deste manifesto, e muitas vezes nós escolhemos segundo as nossas preferências, né? Coisas que nós somos mais atraídos, né? Etc, etc. Então, ele fala sobre a sua natureza saguna aqui e ali para que nós possamos mais facilmente iniciar esse processo de integração do Criador na nossa vida, né?
porque este relacionamento é fundamental. É através desse relacionamento que precisa frutificar como um sentimento, uma emoção superior, que é de reverência, de amor, gratidão e devoção para com o seu Criador, o nosso Criador, desta ordem aparente, mas ainda assim desenhada através de uma inteligência incompreensível para o intelecto humano, mas ainda assim nós nos encontramos aqui, né, como um corpo, mente, sentidos, experimentando o mundo físico, material e o mundo sutil, emocional, intelectual, né? E nós precisamos compreender que isso não ocorre por acaso, porque tudo isso é desenhado, estruturado, construído, né? O arquiteto aqui é um arquiteto de inteligência ilimitada, né? Infinita, né? E incompreensível para os humanos, né? Então, nós vimos que falar de Nirguna, Brahman, é algo que ocorre, né, no Vedanta, que é o Vedanta, o final dos Vedas, né? E mesmo no Vedanta, nós precisamos de ficar falando sempre, né? Observando sempre, compreendendo sempre mais e melhor, né? O Saguna Ishwara e suas leis, porque é indispensável que nós possamos compreender essas leis e princípios do Criador para que a gente possa interagir com este campo sem produzir conflitos mentais, emocionais, né, para nós mesmos e os outros ao nosso redor. Porque uma mente perturbada, né, conflitada, é uma mente sem a capacidade necessária de discriminação, que é absolutamente indispensável no processo da autoinvestigação e o autoconhecimento, né? Então, nós temos que observar ambas as naturezas de Deus, a natureza saguna e nirguna, com atributos dos gunas de Maya ou sem os atributos, né? Então, Deus sem os atributos, ela é a causa material, a causa inteligente, é um princípio consciente, né? E a causa da inteligência deve ter inteligência. Para ter inteligência, deveria ser um ser senciente. Portanto, o Senhor, a causa da inteligência, ele é simbolizado por onisciência, onipotência, né? E habilidade para criar. Então, esse conhecimento, ele é muito bem representado pelo elemento Chit, né? Quando nós dizemos que a natureza de Brahman é Sat, Chit e Ananda, que significa ilimitação infinita, né? Ou não dualidade, quando nós utilizamos Chit é representado pela onisciência, omnipotência, né? Essa capacidade inteligente, né, de conhecimento para projetar, sustentar e reciclar o inteiro universo, né, de tempo em tempo, né? Então, Sajanyatvam, a onisciência, né, e onipotência e senciência, né, são reveladas aqui e são representadas pelo elemento Chit, daquilo que nós frequentemente apresentamos como a natureza do Atma, a natureza de Brahman. Todas as escrituras, né, falam, todas as escrituras religiosas, todas as religiões, elas são unanimemente de acordo que Deus é onipotente e omnipresente, né? Então, esta onisciência, onipotência, né, de Deus, mais uma vez, é representado pelo aspecto Chit, consciência, né? E a omnipresença, e também as religiões dizem, né, Deus é presente em tudo, né? E essa omnipresença é representado como Sat, aquilo que é, sempre existe, cuja existência é não dual, né? A gente tem a impressão que as coisas são e existem e que a existência das coisas estejam contidas nos namarupas, né? Então eu digo, a Poliana, ela existe. Então a existência da Poliana está onde, Poliana? Será que está nela? Será que está na mente dela? Será que está no corpo dela, né? Não, a existência de todos nós, ela é de origem, né? A origem da existência é uma só, né? É do Atma, é o ser,
é Satchitananda, né? O Sat, é aquilo que existe. A existência também é não dual. Cada um de nós não possuímos uma existência individual. Todas as nossas existências são devidas à existência daquilo que é Nirguna Atma, tá? Então, todas as nossas existências são devidas à existência de Nirguna Atma, da única realidade, né? Todas as nossas consciências, né, são devidas à consciência de Nirguna, né, Chit, Chaitanya, tá? Então, Nirguna Chaitanya, a consciência Nirguna, é a fonte de todas as consciências humanas. Na verdade, existem muitas mentes, mas existe somente uma consciência. Devido à sobreposição dos gunas de Maya, elas aparecem como as almas individuais, como as mentes individuais. Mas, fundamentalmente, por trás da mente existe o quê? A consciência una, a consciência não dual, a consciência uma sem uma segunda. Existem muitos corpos físicos, mas existe somente uma existência. Existem muitas mentes, mas existe somente uma consciência, ok? So, Sat Chit, existência, consciência de natureza não dual. Isso que significa Sat Chit Ananda, ok? Consciência, existência, consciência de natureza una ou não dual. A segunda característica, Krishna aponta, né, é que Deus é a causa material, ela tem o potencial de se manifestar como universo, como cosmos, né? Assim como a semente, a causa material da árvore, ela existe realmente na semente, né? Então, essa sementinha de uma árvore enorme, né? Dizem que a semente de mostarda, e a mostarda é uma árvore muito grande, e a semente é minúscula, minúscula, minúscula. Como é que pode uma sementinha tão invisível, quase minúscula, criar, produzir, manifestar uma árvore tão vasta, tão enorme, né? Então, toda a materialidade, né, da árvore existe na sementinha minúscula. Mas como assim, né? É porque Ishvara não precisa realmente de uma semente grande para produzir uma árvore enorme, né? Porque a árvore, muito embora seja dito que a semente contém a causa material, né? Mas, no final das contas, essa causa material ela é contida também no conhecimento, na inteligência causal, tá? Mas, como analogia, uma semente, né? Ela tem a potencialidade de produzir uma árvore, né? Então, ela é a causa inteligente, a causa material. Como assim? A semente, dentro da semente, existe um potencial de materialização, de evolução, crescimento, desenvolvimento material, grosso, né? Mas existe, acima de tudo, o que é a inteligência que é capaz de explodir, puf, como uma árvore gigante, né? Então, Deus, do mesmo modo, ele é a causa inteligente e a causa material para manifestar todo o universo, né? Então, este primeiro poder, né, de Deus, referido, né, em todas as religiões como onipotência, omnisciência, é tecnicamente chamado, né, nós vimos um pouco disso na aula passada, é tecnicamente chamado de quê? De Yoga Shakti. Shakti, nós sabemos que é uma força, uma energia, um poder, né? Então, Maya Shakti, né? Tudo isso pode ser resumido como Maya Shakti, mas aqui as escrituras, Krishna Guru está dividindo em dois nomes técnicos, né? Em dois princípios técnicos, né? One is Yoga Shakti, e a manifestação do Senhor na forma física da criação é chamado de Vibhuti, né? Vibhuti em Yoga Shakti, né? Então, como eu já disse antes, a capacidade de omnisciência, onipotência, essa inteligência incrível contida na sementinha do universo, ela é chamada de Yoga Shakti. Shakti é um poder que tem o conhecimento, né? Que é a causa inteligente, que possui o conhecimento, a inteligência, né? E a eficiência para produzir o universo, né? E o outro fator tecnicamente descrito como Vibhuti, né? Ele se refere mais ao aspecto Sat, né?
Yoga Shakti se refere à onisciência, à onipotência, né? A inteligência. Vibhuti significa potencialidade material de produzir a manifestação do universo com uma infinidade de namarupas. Então, esses namarupas manifestos, eles expressam o quê? Eles expressam ambos, né? Porque quando a gente olha, a gente não vê somente a existência de todos os namarupas, olha só que bonito, um pássaro, uma árvore, uma rocha, uma terra, uma banana. A gente vê não somente, né, nós, né, que temos uma mente mais sensibilizada, nós vemos também a inteligência, a gente pode inferir a inteligência, a nossa capacidade intelectual foi tão expandida, foi tão refinada através desse processo vedante, que a gente tem a capacidade de não somente ver a existência de uma banana, a existência de uma galinha, a existência de uma árvore, uma existência de uma pedra, mas a gente vê o quê? A gente vê aquela inteligência, a gente vê a consciência, que é a causa inteligente, Tita, causa inteligente, de algo que se manifesta de modo tangível, de modo que nós possamos ver o que é a existência daquilo, que por trás daquilo nada mais é do que Tita, a consciência, que é a causa inteligência. Então, aqui, esses dois termos, eles representam a causa inteligente, que é Chit, e a causa e a existência, que é a manifestação, né, daquilo que pode ser inferido à sua causa inteligência, que é Chit, ou consciência, né, representado aqui como a onisciência de Deus e a manifestação do cosmos, a manifestação da banana e da galinha, ela é referida como Vibhuti, né, que é a manifestação material daquilo que estava na semente, que é puro conhecimento, pura inteligência. Isso foi apontado também no capítulo 10. Depois disso, Krishna diz que, por esta razão, a pessoa não precisa fazer um esforço separado para ter a visão de Deus. Então, esse é uma analogia, né, muito simples, né, um exemplo muito simples. Quando a gente tem um ornamento de ouro, um colar, uma pulseira, um brinco ou um anel, né, a gente não precisa de nenhum esforço para acessar ambos, o namarupa e a substância ouro. Quando a gente vê o anel, a gente não precisa de fazer um esforço secundário para ver, né, que o anel fundamentalmente é ouro. A gente acessa ambos, né? Você tem a visão, o darshana do anel e tem o darshana do ouro sem precisar de adicionar um esforço, né, independente. Ah, não, agora eu estou vendo o ouro. Ah, agora eu estou vendo, né, o anel. Não, você vê ambos, né? Então, Deus, da mesma forma, ele se manifesta como universo. Uma vez nós tenhamos compreendido esses ensinamentos devidamente, profundamente, né, nós começamos a ver ambos sem esforço. Este é o exemplo, este é a analogia aqui, né? Você começa a ver o anel e o ouro, você começa a ver o que? Os namarupas e Deus em sua natureza saguna. E mais tarde, você começa a ver, né, o, os namarupas, você começa a ver o Criador Saguna, Atma, Saguna Brahman, e você começa a ver Nirguna Brahman. Você tem três darshanas, três visões, sem que você tenha que fazer um esforço individual, um esforço, né, único, né, separado, para desenvolver esses três darshanas, essas três visões. Você vê os namarupas, você vê os anéis, as colares, e vê o ouro simultaneamente, e você vê a causa inteligente de tudo isso, que é o Nirguna Atma, né? A causa real é o Nirguna Atma, né? Ficou claro isso? Estou tentando, né, esclarecer isso já de algumas aulas. Então, qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é desenvolver esse Darshana. Vedanta, muito tempo atrás, eu vi um vídeo de uma pessoa explicando Vedanta, no início do meu contato com Vedanta, que dizia: Vedanta é uma visão, é a visão da realidade, visão da não dualidade, é a visão da consciência, como queiramos, mas é uma visão que se desenvolve, tá? Visão, literalmente, é traduzida,
né, do darshan. Darshan é uma visão, né? Então, nós vimos aqui que o objetivo é que a gente desenvolva esta visão, que é uma visão do todo. Você vê o Namarupa e você vê a substância do Namarupa como Nirguna Atma, né? E no meio você vê um outro elemento que é a natureza de Maya Ishwara, né? Que aqui é referido como Yoga Shakti, né? Um Shakti. E por que que ele chama aqui, isso tudo é baseado nos ensinamentos, nas exposições de Shankaracharya. Veja, a nossa Sampradaya funciona exatamente assim, né? Swamiji, né, que desde garoto ele estuda os ensinamentos, né? No início ele estava estudando com Shimaya, aí rapidinho ele passou para as classes de Dayananda, quando Dayananda ele se tornou independente, né? E depois ele estudou bem o sânscrito e começou a estudar direto a partir das exposições de Shankaracharya, né? Então, nas exposições de Shankaracharya, ele explica tudo isso, né? Ele explica tudo isso. Que Deus, né, a visão de Deus, né, precisa ser visto, né, sem esforço, né, sem que a gente precisa fazer um esforço individual, né, mas não era isso que eu estava para dizer, não. Eu estava dizendo que a visão, ele diz e ele explica o porquê que este termo Yoga Shakti foi utilizado, né? Porque yoga é um termo conhecido por todos, que tem muitos significados dependendo do contexto, e dentro desse contexto, Yoga Shakti, esse poder de Maya, que é sinônimo, Yoga Shakti aqui é sinônimo de Maya, esse poder, tá? Por que está sendo chamado de Yoga Shakti? É porque ele está sendo desmembrado, né? Está sendo apresentado mais minuciosamente como as três energias, né? A união das três energias, entendeu? A união das três energias que permitem, né? Permitem a manifestação deste universo através dessa causa inteligente que é um poder de Maya, né? Que o poder de Maya, você sabe, os gunas de Maya, os três gunas de Maya, o Prakriti de Maya, é a partir dali que, né, que Ishvara manipulando com as outras duas gunas, vai criando esta infinitude, né, de namarupas, né? Então, aqui é chamado de Yoga Shakti, porque existe uma união das três energias que compõem aquilo que é dito ser Maya, ok? O poder de Maya. Então, nada mais é do que Maya, fundamentalmente. Então, o objetivo é a gente conseguir ver os Namarupas e ver Deus sem fazer esforço. E é simples, não é simples? Você vê os Namarupas e vê Deus sem fazer esforço, né? Mas aí a gente vai vendo assim, sim, sim, quando eu vejo as coisas que eu gosto muito, eu não tenho problema, mas quando eu vejo alguma coisa, né, repulsante, né, alguma coisa muito, né, indigesta, difícil, cruel, né, ou dolorosa, eu tenho dificuldade de ver a glória do Senhor, né? Então, nós já vimos em diversas passagens do Gita, da beleza do Gita, que as descrições do Senhor, manifesto através dos gunas de Mayas, quase sempre, elas são apresentadas como aquelas coisas mais positivas, o amor, isso e aquilo. Você não vai, não, como é que é o Senhor? É assim, é o ódio também. O ódio, não, o ódio não pode ser o Senhor, né? Deus não pode ser ódio. Eu ouvi dizer que Deus é amor. Não, Deus é tudo. Deus é tudo. Entendeu? Todos os pares opostos estão à disposição, né? Na verdade, não existem realmente pares opostos, os pares opostos são projeções da mente humana, né? Alto e baixo, né? O bom e o mal. Na verdade, nós recebemos, né, esta capacidade intelectual de determinar, discernir, né, de viveka, né, o livre-arbítrio humano, e a partir daí nós vamos fazendo as nossas escolhas, né? E o exercício dessas escolhas, o exercício desse livre-arbítrio irá produzir a violação das leis de Deus, dependendo, né? E essa violação das leis de Deus é o que, né,
se manifesta como o mal, né? Por quê? Se você não vive em harmonia com as leis desta ordem aparente, você vai numa sociedade, por exemplo, eu passei um período que eu ia no Japão e eu não conhecia lá em Tóquio, eu ia lá trabalhar. Então, em Tóquio, eu não conhecia a cultura. Então, eu fazia um monte de coisa que era em violação à cultura local, né? Mas como eu ia lá só por 3 meses por ano, eu não me importava. Se depois eu desapareço, ninguém vai, né, nem mais lembrar de mim. Mas imagina você viver em contexto social, violando as leis e os princípios, você vai criar o quê? Inimigos, né? Antipatia, né? Você vai criar conflitos com os outros, e etc, etc. A mesma coisa que a gente vive neste universo aparente, nesta dualidade aparente, na qual existem leis e princípios que precisam ser observados e respeitados. Se eu estou sempre violando essas leis e os princípios, né, eu estou criando uma situação que depois nós interpretamos como isso é mal, isso é ruim, isso é um problema, porque está causando um problema não só para a pessoa que está fazendo esses crimes, né, essas atrocidades, mas está causando um problema e muita dor e sofrimento para todos, né? Então, o mal e o bem é simplesmente produtos, né, do exercício devido ou indevido do livre-arbítrio humano, né? Na verdade, Deus apresenta todos os namarupas, que fundamentalmente são os três gunas e o desenvolvimento dos elementos, né? E aí deixa por conta nossa. A gente vai atribuir valor a alguns namarupas, esse namarupa, aquele namarupa, a gente vai atribuindo valor positivo e negativo de acordo com o que eu gosto, o que eu não gosto. Existe um consenso geral do que é bom e o que é ruim, por isso que existe aquele princípio, aquele Dharma universal, a ahimsa, né? Que é aquilo que todo mundo sabe que é correto fazer, né? Mas como Duryodhana mesmo dizia, né? Ele dizia assim, não, eu estudei as escrituras do Dharma, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, mas existe uma força dentro de mim que me compele a fazer o que é errado, né? Então são vassanas, né? Vassanas em violação às leis de Deus, que mesmo que eu tenha obtido o estudo e a compreensão, ainda assim elas estão me governando a fazer aquilo que é em violação às leis dos deuses. Então eu estou produzindo o que algo que é mal, né? Então o bem e o mal, para ilustrar um pouco mais tudo isso, eles são derivados do exercício do nosso livre-arbítrio, né? Então, os símbolos de Deus, eles precisam ser observados do mesmo modo, né? A gente tem mais facilidade de utilizar um símbolo de Deus para fazer meditação, o Vipassana, né? Eu preciso de um símbolo de Deus. Não, eu não quero ficar focado mais somente no meu Sarasvati, ou no meu Vishnu, ou Shiva, ou qualquer que seja a deidade, né? Eu quero começar a meditar, né? Fazer o meu Vipassana com base nos 5 elementos. Ótimo, entendeu? Desde que você compreenda que os 5 elementos são as glórias de Deus. É a mesma glória de Deus manifesta através dos 5 elementos. Um outro exemplo que vai ajudar a compreender mais isso. Nós sabemos que o budismo rejeitou Deus, rejeitou essa glória de Deus, né? Mas ainda assim ele acredita no Dharma, acredita numa norma de conduta, né, que deve ser seguida para o benefício e o bem do Dharma, né? Então, e eles sugerem não, a meditação, né, que é uma forma de pranayama, na qual, nos dias de hoje, né, pelo menos nos dias de hoje, eu nunca estudei o budismo, mas eu tenho alguns amigos que passaram por processos de décadas como monges budistas, né? Então, você vai fazendo uma meditação de observação do pranas, né? Pranas com o único objetivo de alcançar o silêncio e depois o vazio. Em momento algum, eles estão usando os pranas como o ar inteligente, vital, que produz o milagre da vida humana, né? E de todos os seres sencientes, né? Jamais eles veem aquilo como a glória de Deus, porque eles não querem saber de Deus, entendeu? Então, você pode fazer.
Upasana rejeitando nos elementos, rejeitando, não observando que aquilo é a glória de Deus. O Upasana, o Vipassana, mais comumente conhecida no Ocidente, ela se transformaria, né, numa sadhana, numa meditação muito transformadora, se aquela respiração que entra e sai, fosse realmente vista como um símbolo da glória de Deus, tá? Então, nós podemos utilizar qualquer símbolo, em geral, a gente prefere símbolos que nos atraem, símbolos positivos para a gente, símbolos em harmonia com os nossos gostos e desgostos, e etc., né? Então, no contexto do Vedanta, que é uma filosofia religiosa espiritual, é uma ciência religiosa espiritual, né? O objetivo é ver Deus manifesto como todos os namarupas do cosmos, né? De tal modo que eu possa. É como se você estivesse num supermercado onde você tem diversidade de objetos. Você, não, hoje eu vou fazer o meu Upasana naquela florzinha ali, ó. Eu nunca fiz o passo nessa flor. Amanhã eu vou fazer o passo naquele insetinho ali, que é tão lindo, bonito isso aqui, ó. Aí eu falo assim, amanhã eu vou fazer, né, o passa nessas baratas que estão invadindo a minha casa, né? Aí a pessoa, pássaro com barata não, né? Porque é mais fácil a gente focar a mente em alguma coisa que nos atrai. E o objetivo aqui é desenvolver uma mente focada, porque mais tarde a gente vai precisar de uma mente focada para entrar no Nididhyasana Vedanta, entrar no Manana no Vedanta, com a mente preparada, com a capacidade de foco e de expansão, né? Recebendo conceitos sempre mais sutis e profundos e contemplando, né? Então, esse é o objetivo deste processo, usando os elementos, usando qualquer que seja o símbolo, para que nós possamos fazer o Upasana a nível de quê? De Saguna Brahman, ou Saguna Ishvara, né? Eu estou constantemente tendo apenas a visão de Ishvara, uma vez que eu consiga desenvolver esta visão, a capacidade de ver o anel e o ouro, a pulseira e o ouro, sem nenhum esforço, eu estou vendo ambas as ordens de realidade, o Namarupa e a substância do Namarupa, eu estou vendo o quê? Eu estou vendo a onda, e sem nenhum esforço eu estou vendo o oceano, eu vejo o oceano e vejo a onda, nenhum problema, né? Eu estou vendo o ouro, eu estou vendo o anel, nenhum esforço particular, independente, né? Simultaneamente eu vejo antes. Então, constantemente eu quero ter essa visão de que eu vejo o mundo e vejo Deus, né? Se ao menos eu soubesse do fato de que Ishvara é a substância por trás desta criação, então este já é um darshana ainda mais profundo, né? O darshana, a visão de que Ishvara é Satchitananda Atma, né? Esta apreciação de Ishvara como o próprio universo manifesto foi chamada aqui de Virat. Virat é a manifestação física do cosmos, né? Você tem a visão de Ishvara como que o cosmos manifesto, mas é tão grande que você não consegue meditar realmente no cosmos, né? Aí você pode tirar um pedacinho aqui e ali, o Swami vai elaborar aqui, dizer assim, não, eu amo a minha nação, né? Lá nos Estados Unidos, onde eu vivi 15 anos, as pessoas tendiam a ser patriotas, hoje em dia não são mais. Elas amavam, né, os Estados Unidos, tinham orgulho de ser americano. Eu que entrei no processo, obtive a cidadania, recebi o passaporte, tive que passar por uma cerimônia, jurar amor eterno pelos Estados Unidos e tudo aquilo, entendeu? É muito patriótico, era, né? Naturalmente, os Estados Unidos é tão vasto, tão diversificado, né? O símbolo era sempre o quê? A bandeira dos Estados Unidos, né? Então, a gente precisa de símbolos, né? Vou meditar no cosmos, né? A minha meditação é o cosmos. Não, é difícil, é muito vasto, você não vai... Então, é mais fácil você meditar na inteligência suprema que sustenta, a glória que sustenta, né, esse cosmos, que projeta e sustenta e protege, né, esse cosmos, né? É muito sutil, é sutil, mas o Vedanta é isso. O Vedanta
é purificar, sutilizar a mente até que a mente esteja pronta para compreender aquilo que é dito ser o mais sutil do sutil, que é o Nirguna Atma, que é o Atma sem nenhuma projeção tangível dos gunas de Maya. Virat, a visão de Virat, também conhecido como Visvarupa, visão Visvarupa, a visão de Deus em sua forma cósmica, né? Nós teremos mais detalhes sobre tudo isso no próximo capítulo. Krishna também indicou esse Vishvarupa Darshan no capítulo 7, mas foi breve, né? Também no capítulo 9 e no capítulo 10. Então, Krishna apontou para aquele que é um Virati Bhakta. Neste capítulo foi a primeira vez que ele denominou o devoto que tem essa visão cósmica, que é essa visão do Vishvarupa, né? Ishwara, a visão cósmica, ele denominou um Bhakta como Virat Bhakta, né? Então, qual é a vantagem do Virat Bhakta? Ele não crê que Deus Ishwara, né, esteja contido num templo, né, num local, ou numa loca, né, ou num ashram. Né? Para ele não precisa, ou na minha sala de meditação, ou sala de puja, né? Para ele, não, ele expandiu a mente de modo que agora ele vê o quê? Os ornamentos e o ouro simultaneamente. Agora ele vê o universo manifesto e Deus, né? A causa inteligente, a causa eficiente, cuja natureza é livre até mesmo dos gunas de Maya. Então ele vê tudo isso, né? Então ele está dizendo que este Bhakti Virati e a vantagem é enorme, porque ele já não vê um Deus, um Criador, né? Como se ele fosse localizado em algum lugar. É algo que já existe fora da escala espaço-tempo, né? Aquela estrutura espaço-tempo é onde as coisas são localizadas. Agora não, nós estamos vendo Deus que não está localizado no espaço-tempo, tá? Mas ele está simplesmente manifesto em tudo com uma causa inteligente que naturalmente é fora do tempo. Existe uma causa inteligente que primeiro projeta o quê? O espaço, que é o elemento primário, né? Então, Maheshwara, né, no momento que Ishwara realmente, né, se manifesta como, né, acorda daquele sono profundo, essa inteligência de tudo, agora o que que eu vou fazer? Eu vou projetar esse universo exatamente do modo qual eu botei todo mundo para dormir antes, né? Agora eu manifesto tudo isso, mas a primeira coisa, né? Nós temos a teoria da evolução que não exclui a teoria da projeção, né? Imediata. Tudo isso no âmbito do aparente, né? Na hora que tudo acorda, né, os elementos, né, inicialmente, eles são, por questões didáticas, apresentadas primeiro, apareceu o espaço, depois apareceu o ar, depois apareceu o fogo, a água e a terra. Aí depois, né, Ishvara foi subdividindo e recompondo e foram criando os 5 elementos, depois os elementos foram grossificando, foram desenvolvendo elementos físicos, que aí o universo infinito, né, de tantas configurações foram desenvolvidos, né? Então, o indivíduo não precisa mais ir no templo, Deus existe além do espaço e além do tempo. O templo já não é mais necessário, né? A morada de Deus, ela existe fora do espaço-tempo. Deus se manifesta como tudo que existe no âmbito do espaço-tempo. Portanto, o cosmos é o templo de Deus. Se nós queremos ver Deus como localizado num templo, todos os templos estão localizados em Deus. Seria a compreensão mais correta, né? Qual é a vantagem? Você é um devoto onde quer você esteja, o que quer que você faça, né? Você é sempre um devoto que não está limitado pelo espaço e pelo tempo. Onde você estiver, você é um devoto, né? Não, agora eu estou no sul do Brasil, eu sou um devoto. Né? Agora eu fui para o Nordeste, onde eu for, fui para o Hemisfério Norte, eu sou um devoto. Por quê? Devoto é aquele que é em constante comunhão com Deus, em constante contato
ou em constante visão, darshana, de que Deus, né, está presente em tudo, está presente na minha vida, né, através de tudo aquilo, né, a glória interior, a glória invisível, essa inteligência que sustenta essa mente, esse corpo que me permite caminhar, ver, ouvir, sentir, como também, né, todas as coisas, as pessoas em torno. Então, ele está vendo em todos os lugares. Então, é uma liberdade enorme para uma pessoa que antes estava limitada a uma localização para ser um bhakta, para ser um devoto. Agora, o devoto, ele falou, agora eu me tornei um devoto quase que ilimitado, né? Então, este devoto que é limitado e que depende de estar num determinado local e ele só consegue ser um devoto quando ele é no templo, então existe uma temporalidade da devoção. Quando eu saio do templo, eu já não sou um devoto. Agora, essa temporalidade da devoção já é algo da excluir, né? Que é relevante. Eu sou um devoto permanente. Essa é uma transformação monstruosa. Por quê? Porque permite ao indivíduo esta constante lembrança, essa constante visão de que Deus está presente em tudo e todos nós. Você entende, Poliana? E para isso, todos nós precisamos desenvolver esta visão, esta apreciação, né? Esta reverência e devoção por Ishvara manifesto em sua forma cósmica, Vishvarupa. Em vez de que, em vez que eu me torne um devoto permanente, uma vez que eu me torno um devoto sempre, porque eu estou sempre mantendo essa visão, a minha relação às situações da vida será modificada, será diferente. Agora, os meus gostos e desgostos, né, serão fortemente minimizados, digamos assim, e, portanto, os distúrbios mentais também diminuirão. Na verdade, o devoto da totalidade do universo se tornará um sadhana chatustaya sampannaha, dotado das quatro qualificações sem esforço. Então, aqui o Swami está apontando para o fato que o Karma Yoga é aquele que tem essa visão, né, de Deus, seja ele como manifesto através de tudo que é manifesto, mas ainda assim mais profundamente por trás de toda manifestação como a causa inteligente. Isso tem o poder de produzir este sentimento extremamente elevado, que é de apreciação, devoção e gratidão, né? Que irá diminuir, minimizar, neutralizar largamente os distúrbios mentais, que são todos eles originados de que eu quero desse modo e eu não quero daquele modo. Eu quero o que eu quero quando eu quero. Então, tudo aquilo vai sendo minimizado, reduzido, né, diminuído, porque agora eu vejo que tudo é Ishvara e eu não posso estar rejeitando coisas de um princípio criador que me deu tudo. Hã? Eu posso rejeitar coisas do meu marido, da minha esposa, né? Dos meus filhos, dos meus vizinhos, mas como? Uma vez que eu desenvolvi essa compreensão da glória de Deus, né? Eu não consigo mais dizer para Deus, não, isso eu não quero, não, isso eu rejeito, né? Tô bravo com você, isso e aquilo, né? Ah, então, o que que ocorre? Você aceita realmente aquilo que vem desta glória, deste poder supremo, dessa inteligência, deste conhecimento, você vai aceitando como pressada, isso eu não posso modificar. Quando chega, eu não posso mandar de volta. Quando você compra nos dias de hoje no Mercado Livre, na Amazon, você abre, não gostei não, manda de volta. Você não pode mandar o Parábada de volta para Exuara. Quando chegou, chegou. Entendeu? Você abre o pacote e viu, putz, é isso mesmo. Nossa, Exuara, eu estava precisando. Seja punha ou seja papa, a compreensão é essa. Entendeu? Você jamais irá rejeitar uma coisa que vem do Criador. Você compreendeu a glória desse Criador, compreendeu o quanto em débito, entre aspas, nós somos com esse Criador que faz tudo por nós, nos propiciou o milagre da vida. Ah, mas ele tanto sofrimento na minha vida. Você já parou para pensar que, de repente, o sofrimento é absolutamente necessário para que a gente possa crescer? Né?
Então, as qualificações para o Shravana, Manana e Nididhyasana, eles se desenvolvem rapidamente através da devoção, que no Ocidente quase ninguém quer ouvir falar de devoção. Quando eles não querem nem ouvir falar de Deus, mas quando eles aceitam o conceito de Deus, eles gostam do aspecto acadêmico racional, mas falar de devoção no Ocidente é uma coisa. Oh, não, não, eu sou um cabeção, eu sou um vedantino, né? Para mim é tudo raciocínio lógico e basta. Não, a chave de tudo é a devoção. Não? A chave de tudo é a devoção. É a devoção que irá neutralizar os meus gostos, meus quereres e não quereres, né? As minhas vasanas vinculativas, elas serão neutralizadas, minimizadas, amenizadas através desta atitude, desse espírito do Karma Yoga que nos permite, né, ver Deus em tudo, responder aos estímulos da vida com espírito de gratidão, recebendo os parábados, os resultados, sempre como uma oportunidade, um presente, um prasada, né? Então, essas qualificações se desenvolvem muito mais rapidamente, tais quais a discriminação, a capacidade de discernir Dharma do Adharma, para que mais tarde eu possa viver em harmonia com as leis do Dharma, evitando violações do Dharma, né? Desenvolvendo mais pacificação, purificação, contemplação mental, né? Pureza emocional. Então, tudo isso é possível, né? Na medida que eu vou desenvolvendo a discriminação, discernimento, né? Que é mais ou menos como se fosse duas asas de um pássaro. O primeiro D é discriminação, o segundo é desapego, né? Então, a discriminação irá fazer de modo que eu não fique apegado aos meus quereres e não quereres, aos meus gostos e desgostos. Eu recebo os resultados com uma indiferença positiva, uma gratidão, independentemente dos resultados sejam prazerosos ou não prazerosos, né? Então, essa discriminação entre o Dharma e a Dharma, na medida que eu discrimino, né, e realmente, né, conformo, né, harmonizo, alinho, seja alinhado com a minha discriminação do que é o Dharma, porque eu posso discriminar, isso é Dharma e isso é Adharma, que nem Duryodhana diz no Gita, mas ainda assim eu sempre escolho o Adharma, porque existe essa força dentro de mim. Então, você discrimina e você levanta essa espada da discriminação neste primeiro nível, né, e diz assim, não, eu vou lutar contra essa tendência adármica. Eu não vou me entregar a essa ignorância cósmica, né? Então, você vai discriminando do lado certo, né? Eu vou ficar do lado de quê? Dos mais fortes ou dos mais justos, né? Dos mais honestos ou daqueles que, né, que depois podem nos oferecer vantagens, né, mundanas. Não, eu vou simplesmente permanecer do lado daquilo que é verdade, daquilo que é justo, daquilo que é dhármico, né? Então, essa discriminação, ela só é possível na medida que eu já não estou apegado ao que eu quero e o que eu não quero, meus gostos e desgostos. E este desapego, ele vai crescer na medida que a minha discriminação se torna mais afiada, mais precisa, né? Então, elas são retroalimentadas, elas se desenvolvem igualmente. A discriminação vai produzindo o desapego vai fortalecendo, nutrindo ainda mais, afiando ainda mais a nossa capacidade de discriminação, né? Então, depois da discriminação e desapego, uma outra qualificação que se desenvolve através dessa visão cósmica de Ishvara, sempre presente, né, nas nossas vidas, né, através do estado de vigília, né? E tem os outros, disciplinas. Disciplinas são subdivididas em algumas disciplinas de controle, de observação do Dharma, né? Do controle da mente, dos órgãos dos sentidos, dos órgãos da ação, capacidade de aceitar aquilo que não pode ser mudado com elegância, né? Aceitar as dores sem dar chilique, né? Então, essas disciplinas, elas seguem, né, o desenvolvimento
da discriminação e desapego também como subprodutos, né? Elas vão reforçar o discriminação e desapego, mas elas também, é tudo interconectado, é tudo entrelaçado. E o terceiro, o último D, que é o desejo pela libertação, um desejo ardente, um desejo intenso, né? Também é tudo interligado, tá? Você pode começar com um desejo intenso, sem muita discriminação e desapego, mas existe alguma coisa dentro de você que é o desejo por conhecer a natureza de Deus, o desejo por conhecer a real natureza do universo, né? Do ego, do eu, o que seja. Se esse desejo for muito intenso, ele também irá facilitar o desenvolvimento dos outros três Ds. No final das contas, é tudo entrelaçado, tá? Então, uma pessoa que desenvolveu essa visão de Deus, ele é em constante sadhana, né? Ele vê Deus por trás de tudo, em todas as suas experiências. Então, ele vai desenvolver um desejo forte pela libertação, que somente é possível através do conhecimento claro, firme e livre de esquecimentos, né? Daquilo que é a natureza Nirguna Atma de Deus. No final das contas, somente o conhecimento da Nirguna Atma de Deus irá libertar o Jivatma, né? Porque somente então ele vai compreender as declarações finais de identidade, né? Você, Atma do Jiva, é o mesmo Atma de Paramatma, o mesmo Atma de Ishvara Atma. Então, isso ele irá desenvolver uma despaixão, uma capacidade discriminativa, ele começa a desconfiar que a vida não é o que parece ser, né? Que não existe felicidade realmente, né? Neste mundo, né? As satisfações que nós obtemos são não, muito fleeting, muito momentâneas e defeituosas, né? Então, quando ele menos espera, ele já está no estágio, no último estágio da devoção, no último estágio desse processo de elevação espiritual. Ele que antes ele estava num estágio superior, como Virati Bhakta, né? Ele estava, né, desenvolvendo e desenvolveu esta visão de Viratishvara como a totalidade do universo, né? E agora ele entra no último estágio do Bhakti, da devoção, ele vai para o Nirguna Ishvara Bhakti, né? Ele vai se tornar um Bhakti, um devoto da natureza Nirguna de Brahman ou Ishvara. Então, recapitulando, o Swami nos diz que nós, inicialmente, o indivíduo que antes ele não compreendia que não pode existir uma criação sem um criador, né? E depois que ele compreendeu que o criador não pode ser realmente como contado naquelas histórias, né, por aí, né, de que é um super ser humano que existe acima das nuvens, que trabalhou 5, 6 dias e depois descansou, né? E que criou tudo 3.000 anos atrás, 4.000 anos. Então, essas histórias, elas são vistas como histórias muito elementares, rudimentares, para pacificar a mente daqueles indivíduos muito simples, que ainda assim serve um propósito, de pelo menos introduzir um conceito de criador, de Deus, né? Então, depois disso, ele vai entrar no contato que Deus existe e ele aparece, né? Como Jesus, como Krishna, como Vishnu, como Shiva. Então, nós temos essas entidades que são símbolos de Saguna Brahman. Então, a gente vê Deus confinado numa forma e um nome único, né? Depois ele desenvolve a capacidade de ver Deus manifesto cosmicamente, em todas as formas do cosmos, né? Depois ele vê Deus sem forma, como a inteligência por trás de tudo isso, né? E mais tarde ele irá compreender que existe um Deus que é até mesmo livre de Sattva Guna, ele é livre da sobreposição de todos os gunas de Maya, tá?
Então, essas transformações, elas são relativamente fáceis, né? Mas a mais difícil é a transformação desta visão cósmica de Deus, como a inteligência suprema que rege esse universo, para você se tornar um devoto de Nirguna Deus. Nirguna Deus, ele é aquilo que existe além desta inteligência suprema, que projeta, sustenta. Aí que o Vedanta chega para dizer, olha, a verdade é que não existe realmente um universo. Esse universo nunca foi criado, né? Para vocês, né, que passaram pelo Mandukya Karika, nunca foi realmente criado. Ele foi manifestado através de um determinado poder, né? Semelhante à manifestação do mundo dos sonhos, que ocorre através de um outro poder de Maya, né? Referido como Nidra Shakti, né? Existem outros poderes de Maya que projetam esse mundo que aparece diante, através dos nossos órgãos sensoriais, como tangível, físico, né? Aparentemente real, né? etc. Do mesmo modo, esta também é uma projeção aparente, né? Não existe. O que que existe, então? Existe somente Nirguna Deus. O que que é Nirguna Deus? É a natureza intrínseca de tudo isso. Mas como assim? É o substrato, é o pano do fundo, é o espelho que reflete esse universo de Namarupas. Então, onde é que eu vou ver esse Deus? Você vê dentro de si, porque é a sua mesma natureza intrínseca. É a consciência e a existência que você desfruta de momento a momento. Você entende, Poliana? Este é o estágio, este é o processo. Aí ele diz: Eu estarei sempre com vocês neste processo de desenvolvimento. A última etapa é mais difícil, por isso que requer uma purificação e uma sutilização ainda maior da mente, até que você chega no Nirguna Yana, no Shravana Manana e Nididhyasana dos Upanishads, que não é fácil, mas Krishna promete que eu estarei lá, né, te acompanhando neste processo, te conduzindo, e eu irei prover tudo que você vai precisar, né, para atravessar este oceano do samsara, assim por dizer. Ok? Então, 10 minutinhos, Marcelo. E estaremos de volta. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om